Olá, seja bem-vindo ao canal da Raiones Oliveira. Eu me chamo Raiones Oliveira. Esse canal ele trata exclusivamente, os objetivos desse canal é a propagação da palavra de Deus, da fé cristã. São assuntos que eu trago aqui relacionados somente à fé cristã. Então, se você está no Brasil, em Portugal, num país que fala e entende o português, como Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e você quer aprender mais sobre a fé cristã, sobre a palavra de Deus, os assuntos da Bíblia, então se inscreva nesse canal. Hoje nós temos como assunto salvação. Se você quer aprender sobre salvação, este é o assunto desse vídeo. Então fique comigo e acompanhe até o final. Então vamos dar início ao tema, Você pode perguntar, salvação, que é o tema do vídeo hoje. Por que todo ser humano precisa de salvação? Para ter sua comunhão estabelecida com Deus. Porque quando o primeiro casal pecou, todos que vieram, são descendência do primeiro casal, toda a humanidade, ela está distanciada de Deus, ela não tem acesso a Deus, para o homem ter acesso a Deus, ele tem que ir a Jesus, tem que aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, Quando o Senhor Jesus foi morto na cruz, o véu que havia no templo se rasgou do alto a baixo, E trazendo com essa ação, todo aquele que acredita no Senhor Jesus como Filho de Deus, como sendo Deus, e o aceita como seu único e suficiente Salvador, essa condição coloca esse homem na presença de Deus. Todo aquele que crê em Jesus e invocar, será salvo. Então, para o homem ter sua comunhão com Deus, ele precisa estabelecer o ato de salvação, ele precisa sim aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como só o seu intercessor, porque a palavra de Deus é clara, não existe outro intercessor, que conduza o homem à presença de Deus, somente o Senhor Jesus Cristo. Antes do Senhor Jesus Cristo vir, na figura de um homem, pregar seu evangelho, pregar as boas novas do reino de Deus, o único intercessor que o homem tinha para ter acesso a Deus era o sacerdote que servia no templo, povo da tribo de Israel. Esse era o único intercessor, que recebia as ordens de Deus, as instruções de Deus para passar para os homens. E também os profetas, que eram homens levantados por Deus para trazer instruções de Deus. Mas, como intercessor, o homem só tinha o sacerdote. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, morreu, teve morte de cruz, o véu que havia separando a presença dos homens do santíssimo lugar no templo foi rasgado de alto a baixo. O que isso quer dizer? O que isso simboliza? Que hoje só existe um intercessor que coloca o homem na presença de Deus. Aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o homem tem acesso livre à presença de Deus. Para isso ele precisa ter fé, acreditar no Senhor Jesus como Filho de Deus, como sendo Deus Filho, aceitar o Senhor Jesus, a mensagem dele, o que ele veio pregar, e querer a salvação, confessar a salvação, Aí sim, se batizando, o homem ele tem acesso à presença de Deus, tem acesso à comunhão, a sua comunhão com Deus é restaurada e por conseguinte a sua salvação, que é um processo, é um processo diário, contínuo,
de confessar, de confissão, de viver a vida em Cristo, a palavra de Deus, de obedecer aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem do Senhor Deus, né? Então, é através dessa vida de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de obediência à palavra, que o homem vai construindo, né? Vai mantendo a sua salvação em direção à vida eterna. Amém? As escrituras, elas afirmam com muita clareza que todos os seres humanos são pecadores, né? Em Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah, mas o bebezinho que nasce tão inocente, nasce pecador. Nasce pecador. Amém? Em Romanos 5:12, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, aqui está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, todos nós somos igualmente merecedores da retribuição correspondente ao pecado. De acordo com a Escritura, né, esta justa retribuição é a morte, né, como está escrito em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, por que o ser humano precisa da salvação? Para fugir da morte física, né? Porque quando Deus criou o homem, né, Adão e Eva, eles nasceram para ser imortais, foram criados para ser imortais, não experimentar a morte física, não jamais, né? O ser humano, ele tinha comunhão completa. A palavra de Deus diz que na viração do dia, o homem tinha a presença de Deus ali para saber, para ter comunhão com ele, para saber como foi o dia dele. Com a desobediência e o pecado do primeiro homem, que é Adão, o homem perdeu a comunhão com Deus, né? E o salário disso, dessa desobediência, desse pecado, foi a morte física, né? A morte espiritual, a morte eterna, né? A morte física, todos nós passamos, né? Pela finitude do corpo físico. Hoje eu estou aqui conversando com você, mas um dia eu já não vou mais estar aqui fisicamente. Amém? Assim como todo ser humano. E também a morte espiritual, né? O apóstolo Paulo, ele começa a relatar o seguinte texto dizendo que ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. O pecado provoca uma separação entre nós e Deus, né? E essa, com certeza, é a mais terrível de todas as consequências, né? Deus é a única fonte de toda a luz, de todo o bem e de toda a vida. Por isso, quando nós entramos em estado de morte espiritual, o retorno desse estado, da morte para a vida, que há em Cristo Jesus, é o que chamamos de salvação, né? É o caminho da volta, da morte para a vida. Você está me entendendo? Né? Essa é a morte espiritual, a separação, né? Entre Deus e o homem, né? O homem que ele está morto espiritualmente, o homem que não crê em Deus, que não aceita o Senhor Jesus, não obedece às coisas da palavra, o homem mundano, é um homem morto espiritualmente. Espiritualmente falando, ele já está morto. Amém? Ele precisa se arrepender, todo ser humano precisa se arrepender dos pecados que comete, dos pecados que cometeu, né? Aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para voltar a estabelecer a comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Irmã, e a morte eterna, né? Raiones e a morte eterna. A morte eterna é o seguinte: se alguém quer ser defendido da condenação eterna, tem que ser aqui, né? Não é no céu, é aqui na terra, né? Nos dias em que nós estamos, né? Depois será impossível, será tarde demais. Hoje nós estamos no tempo da graça, né? Onde o pecador tem em Cristo o advogado santo, né? Hoje, mesmo você que já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é um cristão, temente a Deus, que peca,
que pecou, né? O que acontece? Quando nós somos de Deus, que nós pecamos, vem aquela tristeza, aquele abatimento. Então, nós nos arrependemos, né? Entramos na presença de Deus, pedimos perdão, né? Dizendo, Senhor, me perdoa, eu pequei, eu não quero mais fazer isso, né? E nós temos um advogado santo, né? Onipotente, que nunca perdeu uma questão, que é o Senhor Jesus. Então a gente entra na presença de Deus em nome do Senhor Jesus, vai até o Senhor Jesus e pede perdão dos pecados e abandona, né? O cristão que já conhece e já aceitou o Senhor Jesus. Já aquela pessoa que está no mundo e quer aceitar o Senhor, né? Ela pede perdão, né? Ela diz, Senhor, eu estou entrando na tua presença, eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz. Não importa o que você fez, né? O importa é que você se arrependa das coisas erradas que você sabe, que fez, né? E peça perdão a Deus. Se arrependa verdadeiramente, peça perdão a Deus. Isso para escapar, né, da morte eterna, porque hoje nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado, né? Para recorrer a Ele. O apóstolo João, ele escreve, né, na primeira carta de João 2, capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, né, com o Pai, Jesus Cristo justo. Hoje Jesus é o nosso advogado, né, de defesa. No juízo final, ele será o promotor e juiz implacável. Você está me entendendo? Depois que a pessoa morre, não existe mais salvação, né? O caminho a escolher é aqui enquanto ela tá em vida, está respirando, é que ela faz a escolha dela. Amém? Assim, a acusação aqui na terra é a salvação também. Assim, a acusação é aqui na terra e a salvação também é aqui na terra, não é no céu, né? Então, quando a pessoa morre, se ela não escolheu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Ela conheceu, mas não quis saber, ignorou, né? Tomou outro caminho, então ela já está condenada. Você está me entendendo? A defesa que a gente tem é aqui na terra. Se alguém pecar, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus. Lá no céu, ele será apenas um juiz, né? Diante de Deus, o homem é quem escolhe, né, o julgamento e a sentença. É quem escolhe o seu destino, né? Foi dado a nós, né, o direito de escolha. Que caminho nós queremos seguir, né? O da morte eterna, que é a ausência total da presença de Deus, ou da vida eterna, que é estar ao lado de Deus no reino dele. Amém? No reino de luz, de justiça, de paz, ou a condenação eterna, né? No império das trevas, no lago de fogo e enxofre, né? Em trevas, em sofrimento, em ranger de dentes. Então, essa escolha foi dada ao homem, né? O livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher o destino que ele quer ter. Amém? Né? E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está escrito no livro de Apocalipse. Amém? Então, a salvação, ela é um dom de Deus, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é dom de Deus, né? Tudo o que precisamos fazer é aceitá-lo pela fé, que também é dada por Deus. Para ser salvo, nós não compramos a nossa salvação, nós não pagamos promessas, né? Acendemos vela, cumprimos obrigações, não. A salvação é um dom gratuito de Deus, tá bom? O sacrifício, o preço já foi pago na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de morte, morte de cruz. Amém? Então o ser humano não precisa comprar a sua salvação. Ninguém compra a sua salvação. Eu vou ali naquele lugar porque estão vendendo salvação. Isso não existe. Amém? A palavra de Deus diz que a salvação é um dom, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. É um dom gratuito de Deus, né? Tudo que nós precisamos fazer é aceitar pela fé, né? Que também é dada por Deus, é um dom gratuito de Deus. Então a salvação é a ação de Deus que nos tira do império das trevas
e nos conduz graciosamente por Deus em Cristo, é a única solução para o problema do pecado e o único recurso dado por Deus para que o homem não seja condenado ao inferno, mas desfrute da eterna e gloriosa comunhão com o Senhor. Espero que você tenha compreendido, né, o valor da salvação, né? É a salvação que vai te conduzir à vida eterna, né? Agora, o meio para manter a salvação depois de aceitar o Senhor Jesus Cristo é a santificação. E a santificação será o nosso tema do nosso próximo vídeo. Então fique no aguardo, né? Partilhe esse vídeo, deixe seu like, faça seu comentário. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Até o próximo vídeo.